Olá a todos, aqui estou eu com mais informações técnicas importantes sobre eletrônica, tecnologia, matemática, física e muitas outras ciências que resultam hoje na tecnologia que nós obtemos no nosso dia a dia e usamos em nossos equipamentos. Lembramos que a tecnologia é uma aplicação da ciência. Sim, a tecnologia eletrônica, no fundo, ela não vem apenas da ciência eletrônica, da ciência da eletrônica, que é um ramo da física, mas também tem ligações com, por exemplo, a química dos materiais, tem com a química, com a matemática, porque é tudo calculado, e com muito mais. Frequentando o meu site, vocês vão verificar que eu tenho lá uma seção de matemática para eletrônica, em que nós temos fórmulas, nós temos procedimentos de cálculos e coisas semelhantes. E nós temos também a nossa seção de informações e ideias práticas, em que vocês encontram tabelas, vocês encontram informações sobre materiais e muita coisa relacionada com a física e matemática. Já nos perguntaram de onde que eu tiro essas informações. Essa seção ela vem de muito longe. Eu, na minha prática, no dia a dia, fazendo a eletrônica, criando coisas, fazendo projetos, eu me senti na necessidade de ter informações a todo momento sobre como fazer cálculos, tabelas de características de materiais e componentes, tabelas, por exemplo, de logaritmos. Hoje, tudo isso a gente tem, às vezes, nas calculadoras e, é lógico, procurando na internet. Mas na minha época não existia. Então eu reuni uma enorme biblioteca de informações práticas que eu acabei depois disponibilizando no meu site. E quais são essas informações práticas? Como eu falei, são fórmulas, são tabelas, são características de materiais, são conceitos de física, história da física, que está tudo lá nessas duas seções que eu já lhe falei, que é a seção de matemática para eletrônica e a seção de informações úteis, ideias e informações úteis. E eu tenho até hoje muitos dos livros que eu acabei adquirindo para retirar, inclusive, muitas dessas informações, alguns até bastante antigos e curiosos, e que eu vou mostrar para vocês agora. Um deles é esse livrinho, que era praticamente um manual que eu andava com ele nas minhas aulas de física, lá na Universidade de São Paulo, e também na Escola Politécnica, porque ele continha informações práticas muito interessantes do dia a dia do físico, como uma enorme quantidade de tabelas. Ele tinha fórmulas, tinha muita coisa, tinha informações sobre todos os ramos da física. Então ele entrava com eletricidade, com mecânica, ele entrava com física, ele entrava com aplicações da estrutura do átomo e tudo mais. E o curioso é que esse livro é o Handbook of Elementary Physics, ou Handbook da Física Elementar, é russo. É um livro russo que vocês podem ver, inclusive, no canto, que está escrito em russo e depois está escrito em inglês, mas que foi publicado em inglês e vendido no Brasil com grande sucesso. Esse livro é da década de 60 e ele tem fórmulas e tabelas que até hoje são de extrema utilidade para quem trabalha com física eletrônica, matemática, química e tudo mais. Tabelas de conversão de temperatura, tabelas que indicam a velocidade do som em diferentes líquidos, por exemplo. Qual é a velocidade do som, por exemplo, no ácido acético? E ele dá essa velocidade de 1.280 metros por segundo. Então, às vezes a gente precisa dessa informação e não sabe onde obter. Eu sei, eu tenho os meus manuais e disponibilizo agora para vocês. Então agora vocês também sabem que vocês têm essa tabela lá no meu site. Querem saber a velocidade do som em alguns líquidos? Vai lá na nossa seção de tabelas e de ideias práticas e informações úteis. Esse então é um dos livros que eu tenho. Tenho outros. Esse aqui também é um livro que fez muito sucesso aqui, que é o livro de Fórmulas de Engenharia, do Kurt Dick e René Dick, são dois irmãos alemães. E o livro deles tem tudo de fórmulas. Geometria analítica, você vai encontrar fórmula de cinemática, você vai encontrar fórmulas de
hidráulica e tudo mais que você precisa. E é lógico que a gente sabe que os nossos leitores precisam dessas fórmulas. A gente vai acrescentando com os nossos comentários, as traduções, eventualmente a gente desenvolve um probleminha de exemplo para mostrar como usa a fórmula, para que aqueles que precisam desse conhecimento aqui o tenham. E para a eletrônica também, eu tenho esse aqui, olha, que eu também usei muito, Practical Circuit Design, certo? Para o experimentador. É um livro que tem cálculos também bastante detalhados e fórmulas que são de enorme utilidade para todos aqueles que praticam eletrônica. Vejam, hoje a gente encontra com a internet, mas a internet tem um pequeno problema. Se você não domina o idioma inglês, por exemplo, fica muito difícil você procurar alguma coisa mais ampla, certo? Se você não souber exatamente o que você quer. Se você não souber qual é o termo técnico que você tem que empregar naquilo que você precisa. E é lógico, você que é da eletrônica, talvez não precise se preocupar tanto, porque você vai ter lá no meu site, nas minhas sessões de matemática, nas minhas sessões de ideias práticas e informações úteis, muita coisa que pode abreviar a sua procura de uma solução para o seu projeto, para o seu problema, para o seu TCC. Né? De repente você resolve incluir lá no teu CC quais são as velocidades de propagação do som em diferentes altitudes, com diferentes pressões atmosféricas. Você sabe qual é a velocidade do som no planeta Marte? Não é 1.340 metros por segundo como aqui, 340 metros por segundo como aqui na Terra, não. A atmosfera lá tem outra composição, a atmosfera lá tem outra pressão, então a velocidade é diferente. Né? E aí, como é que faz? Né? Vamos supor que você resolva fazer um rover para andar na superfície de Marte e resolva utilizar um radarzinho ultrassônico. Como é que será que você vai calibrar as distâncias, se a velocidade do som lá é diferente? Vejam que é muito importante a gente saber procurar as informações. Lá no meu site você conta com tudo isso e é um trabalho que eu colecionei informações durante a minha vida toda. Além desses livros que eu lhe mostrei, eu tenho uma coleção enorme deles, né, que vocês podem, aos poucos, tomar contato, certo, com as informações mais importantes que eu extraí dele e hoje eu disponibilizo lá no meu site. Inscrevam-se no nosso canal para receber também as informações de vídeo e também no nosso site para receber o nosso newsletter, que eu sempre estarei com novidades para vocês. Até mais!